Olá pessoal, eu me chamo Eva e vou trabalhar com vocês a disciplina de Informática na Educação. Essa disciplina, a ementa dela é o que nós vamos estudar em Informática na Educação. A ementa da disciplina diz que o estudo do computador como uma ferramenta de construção do conhecimento, eu vou estudar o histórico da informática na educação. Nós vamos ver também os tipos de ambientes educacionais que existem baseados em computador e, o mais importante, quais são as implicações pedagógicas e sociais do uso dessa informática na educação. O uso da informática na educação especial, na educação à distância e nesse aprendizado cooperativo que as tecnologias proporcionam. Eu também vou fazer, nós também vamos estudar um levantamento e análise de meios de busca de dados e de softwares específicos à área do objeto de estudo, tendo em vista a utilização no processo de ensinar e aprender. Desenvolvimento de projetos de aprendizagem em ambientes informatizados. Essa é a ementa da disciplina Informática na Educação que nós vamos trabalhar juntos. Quais são os objetivos dessa disciplina? Introduzir conceitos da informática na educação para as práticas pedagógicas. Desenvolver reflexões e atividades que possibilitem que vocês compreendam como que essa prática pedagógica como um componente curricular por meio do conteúdo estudado e sua aplicação no ensino. Então agora nós vamos ver o que é informática na educação. O que é isso, Vocês que já são alunos de licenciatura em computação, que fazem um curso à distância, ou seja, vocês utilizam o computador como um recurso para o estudo. Então, para vocês, isso é muito mais fácil de ser trabalhado, porque vocês já convivem com isso. Então, o que é? E é informática na educação. É uma ampla e abrangente abordagem sobre aprendizagem, filosofia do conhecimento, eu dominar técnicas computacionais e eu ter uma prática pedagógica. Ou seja, é eu ensinar ou aprender por meio do computador, por meio dos recursos tecnológicos, utilizando a informática. Um conceito, que os estudiosos apresentam, que a gente vai ver a conceitualização, é a utilização de ferramentas que não substituem o método atual, ou seja, a informática, o uso do computador não veio para substituir nenhum método existente, ele veio para somar, para contribuir com esse ensino. Então, voltando, a utilização de ferramentas que não substituem o método atual, mas sim auxiliam o desenvolvimento das atividades educacionais através do intercâmbio de informações e do estímulo à consciência crítica, de forma mais ágil, mais concreta e agradável para o aluno, em que o conhecimento não é mais unidirecional, ou seja, somente o professor domina o conhecimento, só o professor passa esse conhecimento. Hoje, com o uso dos recursos tecnológicos, esse conhecimento vem de várias direções e também entre os próprios alunos. Esse conhecimento, ele hoje é uma troca de conhecimento. O uso da informática na educação pressupõe a construção do conhecimento coletivo, onde o aluno vai aprender, o professor vai aprender, o professor ele passa a fazer um papel de mediação, ele passa a ser o mediador nesse processo de ensinar. E não mais ele dita as informações, só ele tem. Hoje as informações ela não é mais unidirecional, é uma informação bidirecional, onde eu tenho informações de vários lugares, As informações estão disponíveis aí na internet, Todo mundo hoje é possível o assunto que eu vou abordar na aula. Você pode pesquisar na internet, eu posso ter algumas informações, mas na internet traz informações, conceitos certos e conceitos equivocados. O que vale é o professor fazer essa mediação, ele conseguir selecionar o que é mais importante de cada conhecimento e para que o aluno construa o seu conhecimento. Aí nós temos educação informática é diferente de informática na educação. Se eu tenho uma educação em informática, eu vou aprender os conceitos de informática. Eu vou aprender a trabalhar com o computador como fim, não como meio. Quando eu falo informática na educação, eu estou trabalhando a informática como meio,
como uma forma de ajudar o desenvolvimento das disciplinas, de todos os conhecimentos, o computador como um recurso tecnológico, não como um meio, não como o fim. Né? Eu não vou aprender programação, informática na educação, eu não vou aprender a formatar texto, eu não vou aprender conceitos específicos de informática, eu vou aprender a utilizar o computador, o tablet, o DVD, o data show, ou seja, recursos tecnológicos para o ensino. Eu vou aprender a utilizar estes recursos na educação. Se eu vou dar uma aula de matemática, por exemplo, eu vou saber como a planilha eletrônica pode ajudar, como um recurso tecnológico da informática pode auxiliar o aluno a aprender essa parte de matemática usando isso. Ele vai ser um recurso tecnológico. Em educação informática, como eu já havia falado, o computador é o objeto de estudo. Né? Então, eu vou estudar o computador. Ele é o meu objetivo, eu vou aprender sobre computação. Isso vocês veem lá nas outras disciplinas, como linguagem de programação, estrutura de dados, banco de dados. Então, computação é o objeto de estudo. Quando eu falo de informática na educação, não significa aprender sobre computadores. Significa aprender com o apoio do computador. Eu vou aprender outras coisas utilizando o computador como apoio. É saber explorar as potencialidades do computador e saber criar ambientes que enfatizem a aprendizagem. Então, o computador ele vai ser um objeto que vai potencializar a minha forma de ensinar. Ele vai ser um recurso a mais que eu vou utilizar para ensinar aquilo que era o meu objetivo passar para o aluno. Informática na educação, ela cria alguns questionamentos, né? Quando eu falo que vou informatizar a escola, que os meus alunos vai ter um laboratório de informática na escola, que os alunos vão aprender a utilizar o computador, aí começam alguns questionamentos. Alguns vão dizer que vai ter a mecanização da criança, ou seja, ele não vai ser mais criativo, ele vai ficar só preso na máquina, eu vou criar indivíduos desumanos e robóticos. A educação passa a ser desumana, né? Os questionamentos que as pessoas colocam. E aí, o professor vai ser substituído pelo computador? Será que daqui a uns anos nós não teremos mais professores? Só os computadores é que vão dar aula? Bom, pessoal, quanto a isso, eu penso que se o professor se colocar na posição antiga, tradicional, de somente transmitir informação para o aluno, ele vai ser substituído, sim, com certeza. Mas ele vai ser substituído por outro professor e não pelo computador. Eu não acredito, e nem os estudiosos que falam sobre informática na educação acreditam que o computador vai substituir o professor. É só o que precisa ser substituído ou modificado é a prática pedagógica, é a forma em que essa aula acontece. Eu vou ter que trabalhar de uma forma em que eu começo a mediar as informações e utilizar o computador como um recurso também que vai ter informação. A informação que o meu aluno traz também é importante. Eu somar todos esses conhecimentos, fazer mediação e proporcionar que o aluno construa o seu próprio conhecimento. Por que existe informática na educação? Por que informática na educação na escola? O objetivo é desenvolver o raciocínio ou possibilitar situações que propiciam a resolução de problemas, enriquecer e favorecer o processo de aprendizagem. Estes são alguns dos objetivos que o uso da informática na educação, por isso que ela existiu, para que eu possa oferecer ao meu aluno recursos para que ele desenvolva o raciocínio lógico e favoreça assim a sua aprendizagem. Ela passa por 3 processos, né, que é a informática na educação. Ela precisa, primeiro, formação do professor. Eu preciso de um professor que conheça de computação o mínimo possível para que ele possa utilizar esse computador como recurso. Vocês que estão se formando, né, o curso de licenciatura, ou seja, vocês estão se formando para serem professores. Talvez não atuem, né, só nessa área, atue em outras também, vai trabalhar em outra área. Mas para quem pretende ser professor, vocês já vão sair com uma vantagem no mercado. Porque como o curso de vocês é à distância e vocês já utilizam o computador como um recurso pedagógico, né, para vocês aprenderem, então vocês têm o computador como um elemento básico no ensino
de todo o curso de vocês. Sem ele, vocês não estudariam. Sem o computador, não era possível vocês estar fazendo essa graduação à distância, concorda? Então, vocês já vão saber de alguma forma dominar o computador. Então, isso aí para vocês vai ser uma coisa muito importante, porque vocês já têm essa formação do professor. Diferente do professor, por exemplo, em alguns casos que faz o curso presencial e que nem utiliza o computador. Em alguns casos isso acontece até hoje. Em algumas matrizes, algumas grades curriculares de alguns cursos de licenciatura, não existe disciplina informática na educação. Outras situações que é aquele professor que já é formado há algum tempo e ele não teve isso na formação dele. Então, primeiro eu preciso fazer a formação do professor. Para isso, o governo já teve vários projetos, né, de formar o professor. E além dessa formação do professor para que ele possa utilizar o computador como recurso pedagógico, eu tenho também que ter uma proposta metodológica. Qual que é a minha proposta? Eu vou utilizar o computador para quê? O que eu quero com esse uso na escola, né? Qual que é o meu objetivo? Então, como nós já falamos anteriormente, o objetivo é que esse computador dinamize as aulas e que ele faça com que as aulas fiquem mais atraentes, que os meus alunos aprendam mais. Então, eu preciso também ter uma proposta metodológica. Como que vai ser essas aulas? Eu vou levar o meu aluno eu vou utilizar o computador. Quando eu falo, gente, a gente está frisando muito o computador, mas necessariamente não precisa ser o computador. Existem escolas que utilizam o tablet, por exemplo, para poder, como recurso tecnológico, né? A minha aula pode estar lá. Então, nessa proposta, durante a elaboração dessa proposta metodológica, é que a gente vai definir como que vai ser essa aula, como que vai acontecer esse meu ensino utilizando o computador como recurso. Lá no início da informática na educação, nós vimos o computador como uma máquina de ensinar, uma versão computadorizada dos métodos tradicionais de ensino. Ou seja, nessa ocasião, o computador era visto como um recurso auxiliar do professor no ensino e na avaliação. Agora nós vamos falar um pouco da história do uso da informática na educação no Brasil. Vocês já devem ter visto em outras disciplinas que o computador pessoal ele surgiu em 1981. E a partir daí, né, antes a gente não tinha computador pessoal, a gente não poderia pensar em como utilizar ele nem em uso doméstico, nem na escola. Quando ele surgiu em 81, já começou a se pensar em como utilizar isso na escola, como uma forma de melhorar o ensino. Em 81, nós tivemos o primeiro Seminário Nacional de Informática na Educação, que aconteceu na Universidade de Brasília. Foi um evento, né, em parceria com a Secretaria de Informática, o MEC e o CNPq. Quais foram os principais temas? O que foi discutido nesse seminário? Quais são as implicações sociais que esse computador pessoal ia trazer? Como que isso ia impactar economicamente e politicamente, uma forma de integração do computador no processo de ensino-aprendizagem, também verificar quais são as vantagens e as desvantagens do uso do computador no processo de ensino-aprendizagem. Esse seminário começou a ser anual, então em 82 teve outro seminário. Nessa ocasião ele já foi feito pela Federal da Bahia. O tema central foi o impacto do computador no processo educacional brasileiro a nível de segundo grau. Nessa época o ensino médio, né, era chamado de segundo grau. O que foi estudado nesse seminário foi como trabalhar, né, como nós já falamos aqui, estudar com computadores e estudar sobre computadores. Como que essa educação vai acontecer utilizando o computador como recurso. O uso de sistemas computacionais no ensino, ele veio para apoiar o ensino nas diversas áreas do conhecimento, serve também como uma forma de fornecer ao educador um conjunto de ferramentas de software que permite programação de cursos, e também pode trabalhar para atuar na linha da psicologia do desenvolvimento do conhecimento, proporcionando ao aluno criar uma nova linguagem com o objetivo de desenvolver o pensamento lógico, né? A computação ela desenvolve muito o pensamento lógico e abstrato das pessoas, né? Para poder entender, por exemplo, uma linguagem de programação, nós começamos a pensar logicamente. Quando eu falo educação sobre computadores, é o ensino da organização de sistemas de computação, ou seja, eu vou estudar hardware ou eu vou estudar software. É a aplicação e a programação desses recursos, ou seja, visando a formação profissionalizante para a tecnologia da informática. Aí, nesse caso, seriam os cursos técnicos e tecnológicos da área de computação, né? Eu também posso formar. Vocês serão egressos aí, né? Se formaram em licenciatura em computação, e trabalhar em cursos técnicos ou tecnológicos de informática é uma área que vocês vão trabalhar. Quando eu trabalho nesse tipo de curso, eu estou usando o computador
como um fim, ou seja, o que importa ali é eu ensinar sobre o computador. O aluno vai aprender a trabalhar, a entender o computador. Essa incorporação também foi tema do congresso, que é a incorporação dos conceitos e métodos da computação nas diversas disciplinas. Isso que é informática na educação, é usar a computação nas outras disciplinas do currículo, envolvendo modificação de currículos, com a inclusão de um estudo de computadores e sua utilização. Então, essa forma eu posso estudar em uma disciplina específica sobre computação e na outra disciplina, como as disciplinas do núcleo convencional, do currículo convencional, como língua portuguesa, língua inglesa, matemática, geografia, essas que fazem parte do ensino médio, eu utilizar o computador como recurso. Continuando aí na linha, né, do histórico da informática na educação brasileira, aconteceu em 1983 e 84, surgiu o projeto Educom, primeiro projeto oficial de informática na educação no Brasil, pois teve vários subprojetos do Educom em 84. Os objetivos do Educom era sensibilizar e capacitar professores interessados em uma melhor prática pedagógica, facilitar a divulgação de pesquisas e trabalhos realizados junto à comunidade, divulgar técnicas e softwares educacionais necessários ao desenvolvimento de programas de ensino e organizar a integração de equipes multidisciplinares, especialistas e órgãos interessados no uso do computador para a melhoria do ensino. Resumindo, né, o objetivo do Educom é o que nós já falamos no começo. Como estava iniciando o uso do computador na educação, era descobrir uma forma de sensibilizar, né, porque era lá no início, de sensibilizar os professores e alunos a trabalharem utilizando o computador como recurso tecnológico. Surgiu a linguagem Logo, que foi criada pela Unicamp, né, lá no LEC, pelo Laboratório de Estudos Cognitivos da Federal do Rio Grande do Sul. É importante ressaltar que a Unicamp e a Federal do Rio Grande do Sul são uma das percussoras na criação e no estudo de informática na educação. Vocês, né, que estão estudando informática na educação, as bibliotecas da Unicamp e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul são uma das melhores fontes de pesquisa quando eu quero estudar informática na educação. A Logo é o uso generalizado e quase exclusivo da linguagem Logo na maioria das escolas brasileiras que passaram a adotar computadores por quase uma década. Então, a Logo foi o primeiro software, que ela é uma linguagem, né, de programação, foi o primeiro software que foi utilizado como na informática na educação no Brasil. Na década de 90, teve o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Aí foi criado o SBA, que é a Sociedade Brasileira de Informática na Educação. Esse simpósio foi realizado no Rio de Janeiro. Posteriormente, ele aconteceu anualmente, aconteceu em novembro de 91. E o SBA foi realizado dentro do 12º Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Existe a Sociedade Brasileira de Computação e dentro da Sociedade Brasileira de Computação existe a SBA, que é a Sociedade Brasileira de Informática na Educação. Teve algumas inovações, né? Como o uso da informática na educação, ela acompanhou o desenvolvimento do computador. Ou seja, o que teve de inovações no computador, teve de inovações no uso da informática na educação. Algumas inovações que podemos citar é a introdução da multimídia, das redes, que proporciona aí o trabalho colaborativo. Teve algumas controvérsias quanto à necessidade do uso dos computadores em sala de aula, e teve a percepção dos educadores que o processo de informatização da sociedade brasileira ele é irreversível e que se a escola também não se informatizar, corre o risco de não ser mais compreendida pelas novas gerações. Ou seja, todo aluno hoje, toda criança, ela tem acesso ao computador, ao tablet, ao smartphone, aos recursos tecnológicos. Então, a escola precisa inserir esses recursos nas suas práticas pedagógicas, porque senão a gente vai ter uma escola que as gerações não vão gostar. E o professor que está em contato com esse novo aluno diariamente, ele também precisa estudar, precisa aprender a lidar com essas tecnologias e utilizá-las em suas salas de aulas, né, quando possível, de forma que essa utilização
tenha como objetivo proporcionar um enriquecimento da sua aula. E também temos alguns paradigmas na informática na educação, que nós vamos ver agora quais são eles. Os novos paradigmas, né, as novas tecnologias que nós temos. Software educativo. Se vocês pesquisarem na internet, tem uma gama imensa de software educativo. Tem muitas e muitas empresas que vivem disso, criar o software, né, pegar o que eu tenho lá de conteúdo para proporcionar. Existe muito software gratuito e de qualidade que vocês podem pesquisar. As redes, né, que seria o professor conversar com o mundo, né? Eu enquanto professora, posso conversar com o professor de qualquer parte do mundo e perguntar a ele e trocar informações de como ele trabalha na aula, né? E aprender a mudar minha prática. As tendências e mudanças na sociedade e a informática educacional. Os outros conceitos de multimídia, realidade virtual. Um outro ponto que foi estudado no seminário é a escola pública na era da multimídia, direito de acesso às crianças à linguagem do mundo moderno, né? As escolas públicas hoje têm inserido, né, existem programas do governo, que nós vamos estudar mais para frente, programas do governo que oferece a essas escolas públicas recursos para que os alunos utilizem os computadores ou outro tipo de recurso tecnológico na prática pedagógica. Eu tenho também a educação à distância, né, que vocês já conhecem bem, que é um recurso que só é possível fazer educação à distância por causa do computador. E eu tenho também as novas tecnologias que apoiam a educação formal e a construção do conhecimento. Nós já falamos, né? Que é usar a tecnologia como apoio às minhas aulas. Como eu posso utilizar o computador? Eu preciso primeiro definir quais são os meus objetivos educacionais. Algumas formas de utilização são mais adaptadas a certos objetivos e outras se prestam melhor a outros. Então, primeiro eu vou ter que ver como que minha turma, o que eu quero passar, né? Qual que é o meu conteúdo e adaptá-lo. Isso exige do professor um maior tempo para planejar sua aula. E algumas formas de utilização são mais adaptadas a certos objetivos, ou seja, eu vou ter que ver como que é a minha aula, pensar em como eu vou utilizar esse recurso tecnológico e planejar. Só assim o computador vai ter condições de ajudar o processo educacional. Como utilizar o computador? O computador vai ser utilizado como uma ferramenta de trabalho. Eu vou pensar nas alternativas do computador no processo de ensino e aprendizagem. Para isso, existem diversas teorias de aprendizagem, metodologias e didática do uso dos computadores. O computador, nesse caso, vai ser uma ferramenta de apoio à aprendizagem e ao ensino. Eu vou ter a utilização de ambientes, de software para poder proporcionar. Por exemplo, eu vou pegar um conceito, vou ensinar um conceito que seja abstrato. Minha aula é de geografia. Eu quero falar sobre a Europa, por exemplo. Posso pesquisar no Google Earth a Europa. Eu posso fazer uma pesquisa na internet, o meu aluno pode ver imagens da Europa, eu posso pegar depoimentos de pessoas que moram lá. Isso vai muito além do livro didático, que antes era só utilizado o livro. Então, eu tenho recursos muito mais ricos e que vão despertar muito mais o interesse do meu aluno na aula. Essa seria a forma de usar o computador como ferramenta de apoio. Vamos aqui dar alguns exemplos dessas aplicações, como, por exemplo, os editores de textos, né, os jogos, os editores gráficos, as enciclopédias eletrônicas, né, que eu falei anteriormente, sistemas de autoria, linguagem de programação. Esses são alguns dos exemplos de aplicação dos recursos tecnológicos. Existem dificuldades sim. Algumas delas são as mesmas de tudo que é novo e destrói velhos conceitos. Ou seja, tudo que eu estou iniciando, embora vocês viram que informática na educação começou lá em 81, em algumas escolas isso ainda é novo. Para alguns professores ainda é novo. Então, essa ainda é uma dificuldade, mas que eu acho que com o tempo ela tem se amenizado e que a tendência é que acabe. Mas vai depender de nós, professores dessa área, de vocês que estão formando licenciatura em computação, a fazer com que essas dificuldades desapareçam, a fazer que as aulas que utilizem os recursos tecnológicos aumentem. Uma outra situação que prejudica o uso é os preços altos dos computadores, ou seja, os altos custos de investimentos não só nas máquinas, mas também na formação do corpo docente. Né? Então, isso dificulta, é um fator que dificulta o uso do computador na educação, que eu preciso de investir nisso. E, às vezes,
como isso que eu já falei, por essa falta de objetivo, essa dificuldade que ainda é encontrada de utilizar o computador como recurso, talvez as escolas não façam esse investimento de utilizar a informática na educação. A introdução da informática na educação exige uma formação ampla e profunda do professor. Porque informática na educação não se trata de criar condições para o professor dominar o computador, mas sim de auxiliá-lo a desenvolver conhecimento sobre o próprio conteúdo e sobre como o computador pode ser integrado neste seu conteúdo. Então, essa é a parte mais importante. É como que o computador vai integrar o conteúdo que ele já trabalha. A escola de hoje, que a gente chama de escola moderna, ela tem que ser centrada no aluno, orientada à comunidade e enfatizar a colaboração e a comunicação. O modo de atuação no ambiente de trabalho requer uma colaboração e um trabalho em equipe. Então, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Qual que é o papel da informática na educação? É evitar a mera replicação de situações tradicionais de ensino e aprendizagem. É criar novas abordagens educacionais. É criar novos paradigmas educacionais. É utilizar tecnologias e redes para prover esse suporte à educação. O papel do computador é de auxiliar a provocar mudanças pedagógicas e não automatizar o ensino ou somente preparar o aluno para ser capaz de trabalhar com o computador. Ela vai além disso. Não é que o meu aluno aprenda a trabalhar com o computador. Hoje, os alunos que estão na escola, a maioria já domina o computador. O mais importante não é isso, né? O objetivo não é esse, ensinar o aluno a manusear o computador. O objetivo é eu usar esse computador para facilitar o ensino do conteúdo do qual eu ministro. O professor precisa aprender a explorar as potencialidades do computador e aprender a criar ambientes que enfatizem a aprendizagem e utilizar o computador como uma forma que enriqueça a minha aula e não simplesmente para que o aluno manuseie esteja utilizando lá para criar um joguinho e para diversão. O objetivo é que o computador some a minha aula, que com o computador a minha aula é mais interessante, ele consegue aprender esse conteúdo de forma mais tranquila. O problema que se apresenta para a maioria dos professores, que durante o curso de formação não teve nenhuma experiência com o computador e tão pouco utiliza nas atividades, é entender o ponto central da informática na educação é professor entender como o computador pode ser útil na sua vida e saber se orientar nisso, como que eu vou usar isso na minha disciplina. Esse é o ponto-chave. Atualmente, novas modalidades de uso do computador na educação apontaram para novas direções. O computador não é uma máquina de ensinar, mas é uma ferramenta educacional de apoio, aperfeiçoamento. É possível na mudança da qualidade de ensino. Eu posso, usando o computador, eu vou ensinar o meu aluno, que a gente chama do conceito de aprendizagens por descoberta, e o computador como uma ferramenta. Existem, para essa informatização, para o uso, essa política de informática na educação, existem algumas ações do governo. Uma das ações é o Programa Nacional de Informática na Educação, que é o PROINFO, que ele tem como objetivo a introdução das tecnologias na escola pública, como nós já falamos, como ferramenta de apoio. Foi uma iniciativa do Ministério da Educação em parceria com os governos estaduais e municipais, a informatização das escolas. Cada estado, cada unidade da federação possui uma comissão estadual de informática na educação, que o papel principal dessa comissão é introduzir as novas tecnologias nas escolas públicas, que as escolas públicas hoje, que é responsável pelo ensino médio e fundamental. Isto não já está decidido, não é somente pelo MEC, mas sim é um processo histórico que é irreversível. À medida em que se consegue unir educação e informática, supera os preconceitos de como utilizar o computador na educação. Bom, pessoal, nós vamos trabalhar, nós teremos na nossa disciplina, dividir a disciplina em 5 semanas, onde a gente estuda de forma bem dinâmica esses conceitos de informática na educação. Então, a gente começa com o histórico da informática na educação, que vocês viram aqui de forma muito breve, Na primeira semana ele vai estar de forma mais detalhada. Depois nós vamos utilizar o que é mídia, nós vamos ver os conceitos, ou seja, nós vamos estudar um pouco de como que eu posso trabalhar o computador no recurso. Sempre pensando que o computador é um recurso tecnológico
que veio para somar, que vai ajudar, né? Que veio como essa disciplina tem como objetivo que vocês aprendam que quando vocês se formarem e forem para as escolas atuarem, que vocês são um personagem, né, um professor que vai ajudar, se você estiver trabalhando não com o computador como fim, mas ajudando, auxiliando os professores das suas disciplinas, é fazer que o computador seja um recurso que enriqueça as aulas e que os alunos, utilizando essa tecnologia, ele consiga aprender melhor, aqueles conhecimentos que são mais abstratos sejam mais claros, mais de fácil de compreensão para eles. Bom, nessa primeira aula é isso que eu teria para falar. Agradeço a atenção de todos. A princípio eu me apresentei, mas não falei minha formação. Eu fiz um estudo sobre isso, eu sou egressa de licenciatura em computação. Eu fiz um curso, né? A faculdade que eu fiz foi um terceiro curso do país. Estudei. Eu trabalhei numa secretaria de educação do município de Uberaba, com formação de professores e informática na educação, na época em que a prefeitura criou o projeto para inserir o uso do computador na educação. Então eu tenho um pouco de experiência nessa parte de como informatizar, de como que o computador chega na escola, né? A gente conhece um pouco das dificuldades e das facilidades disso. E nós vamos trabalhar isso na nossa disciplina. Eu espero aprender muito com vocês. Eu estou à disposição para que vocês precisarem e conto com a contribuição de todos aí no decorrer da nossa disciplina. E no mais, muito obrigada.